Esta atividade faz parte do tópico temático Discurso, Cultura e Identidade, ministrada pelo professor Dr. Marcos André Dantas. Tomaremos por base a obra de Michel de Certeau, Cultura no Plural, discorrendo sobre o capítulo 3, e vamos relacionar essa atividade com a pesquisa da mestranda Socorro Braga. O foco da nossa discussão é relacionar o que está sendo estudado no capítulo 3 do livro de Michel de Certeau e correlacionar com a pesquisa que fala sobre as terminologias encontradas nas lendas e mitos narradas pelos pescadores da praia de Apeú, Salvador, que localiza-se lá nos estuários do rio Gurupi e do rio Piriá, aqui no Nordeste paraense. Falar da cultura tem sido determinante nas práticas sociais, pois na cultura aprendemos a valorizar as identidades e também na cultura descobrimos novos conhecimentos. Em Estrutura do Saber, Michel de Certeau discorre sobre o imperialismo cultural, que era o avanço de uma grande ambição social e centralizadora, no qual se intelectualiza a cultura em detrimento de outros tipos de experiências e empobrece as regiões por meio daquilo que fortalece a centralização. Nesse processo, principalmente nas escolas, os ineptos eles são excluídos não somente de uma cultura, mas da cultura, uma vez que o sistema que os elimina de uma instrução os rouba também de suas tradições próprias. E relacionando isso com o trabalho da mestranda, o que se vê é uma perda, né, dessa identidade, uma perda da cultura, né, porque existe uma cultura de massa que chega e que coloniza essas pessoas. A cultura ela é resistência, né? Quando o povo perde a sua cultura, ele perde também a sua identidade. O que aconteceu em maio de 68 foi uma ruptura com esse modo de pensamento, onde as pessoas passaram a questionar o sistema, né? E dá mais abertura para se discutir a cultura no plural. Para Certeau, discutir a cultura no plural implica uma constatação vital. Não podemos falar de uma verdade, mas sim de verdades no plural. Michel de Certeau, ele discorre sobre a questão de não poder dissociar o ato de compreender o meio ambiente e a vontade de mudá-lo. A cultura dele recebe uma definição. Não é possível exprimir o sentido de uma situação senão em virtude de uma ação empreendida para transformá-la. Uma produção social é a condição de uma produção cultural. E na pesquisa da Praia de Apeú, Salvador, percebe-se que o pescador utiliza-se das narrativas e principalmente as lendas e mitos para manter, para permanecer a questão da preservação ambiental, da questão de preservar. Essa questão de preservar define muito bem essa ação, né? Essa ação de empreender, manter através da linguagem, manter o que foi passado de geração em geração. E dá para se perceber, então, essa produção social, que é uma condição de produção cultural, né? E a gente, só lembrando, Peter Burke, ele diz que não existe cultura única, cultura sozinha, cultura pura. As pessoas, que na verdade, nós não estamos falando da cultura, nós estamos falando de pessoas. As pessoas utilizam a linguagem, as pessoas utilizam a cultura. Então, a partir do momento que essas pessoas elas entram em contato com outras pessoas, na verdade, isso acontece, a gente acaba assimilando alguma coisa da pessoa que a gente entrou em contato e a outra pessoa acaba assimilando um pouco do que a gente tem também. Isso aí fica muito forte na praia. Isso é muito forte porque como uma praia recebe muitas visitas durante o ano, né, muitas pessoas vão em busca de paz, natureza, lazer, sol e mar, e acabam deixando também um pouco da sua marca, né, e levando um pouco da sua marca. Isso é uma mistura que faz da cultura
do povo ser o que ela é hoje. Sertor vai dizer que é mais uma linguagem própria que se subtrai ao universal abstrato da cultura. E por que, se não pelo fato de enfrentar poderes e visar transformações? Né? Na verdade, ele faz esse questionamento. No livro A Cultura no Plural, Sertor aborda a questão, o lugar onde se discute a cultura, e nos apresenta que estabelecer um campo de trabalho e seus limites é fazer a demarcação do lugar, de uma reflexão sobre a cultura que desejaria dirigir algumas observações. Então, nesse sentido, nós podemos relacionar com a pesquisa que vai ser realizada pela mestranda Socorro Braga, em APU Salvador, que é a demarcação do lugar que vai ser feita, é a ilha onde reside uma comunidade pesqueira que traz à tona os saberes, a cultura desse lugar, através dos mitos e lendas, narrada pelos pescadores. Então, nessa fala de Sertor, a gente consegue identificar na pesquisa essa demarcação do lugar. E eu também trago aqui a nossa discussão a fala de um pescador da ilha do APU Salvador, apresentada por CIAD em 2007, que diz o seguinte: por que, para eu morar na cidade, aí eu continuar para pescar, assim eu acho que não é muito cabido. Para mim, vim pescar para cá, para a praia, aqui na costa do Maranhão, mas antes eu ficar aqui mesmo. Então, esse é um discurso de um pescador lá da praia de APU. E analisando esse discurso do pescador, nós vemos que o mesmo ele não pretende deixar a pesca para vir para a cidade. Ele prefere ficar realizando o trabalho da pesca na praia. E com isso a gente percebe, né, no discurso, o quanto ele se identifica com o lugar, com o trabalho que ele faz, com a cultura dele. E de acordo com Foucault, a análise do discurso nos permite fazer essa reflexão sobre nós e o sujeito de que fazem parte a sociedade, nos possibilita entender essa identidade. E Sargentin, em 2004, também diz que nessa perspectiva toma-se o discurso como objeto de estudo para situar as relações entre discurso e história. E é isso que a pesquisa de APU Salvador, feita pela Socorro, está nos apresentando, né? Tomando o discurso dos pescadores da praia de APU e trazendo, contextualizando com a história deles. E também, CIAD nos diz que, no caso de APU Salvador, há uma busca por manter as famílias em um único local. E isso já insinua a consciência que essa população tem da importância da sua unidade. Quer dizer, que eles preferem continuar ainda com toda a oportunidade que eles têm de vir para a cidade, mas eles ainda preferem ficar em APU Salvador. E, segundo Baum, 2005, as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que ele percorre, a maneira como ele age, a determinação de se manter firme, a tudo isso são fatores cruciais tanto para o pertencimento quanto para a identidade. E na fala do pescador a gente consegue perceber tudo isso. A identidade dele com o lugar, com a cultura dele, com o pertencimento à praia de APU Salvador. As diversas culturas e sociedades são regidas por poderosas ordens de discurso que regem o que deve ser dito e o que não deve ser dito. E os sujeitos eles não estão ausentes disso também, eles fazem parte desse processo. E cada sociedade constitui sua própria cultura através de imagens, de discursos, da linguagem, dos mitos e lendas, e nesse processo se constitui uma identidade cultural. Historicamente se observa no corte temporal uma maior alternância de revoluções, como a de maio de 68, sempre em resistência a poderes centrais instituídos. Ou seja, eles chegam com uma cultura dada, e nós, o povo, deve se submeter a essa cultura, reproduzir saber, reproduzir cultura, mas o que tem aumentado é uma resistência a essas reproduções. Michel de Certeau apresenta 4 determinações quando ele aborda o lugar onde se discute a cultura. E nos apresenta que, quando se trata da demarcação do lugar, é preciso ter objetivos. E nesses objetivos devemos levantar hipóteses, romper com interdições, esquecimentos ou ignorâncias,
flexibilizar ou reverter os objetivos que apresentam inicialmente como evidentes. Também prover localizações concretas os problemas obtidos como os mais importantes. Faz-se necessário, ao falar de cultura, a interrogação decisiva: quem fala e para quem fala. E isso fica bem claro, bem demarcado na pesquisa da Socorro, quando ela coloca que o trabalho vai apresentar os mitos e lendas narrados pelos pescadores da praia de Apeú. E Sertor também coloca que quando esses objetivos não são definidos claramente, as palavras flutuam, vagas, quando estão destinadas aos ouvidos definidos. Também trata da questão da especialização, quando, na qualidade de especialista, nenhum dentre nós pretende falar da realidade. Os tempos felizes dessa segurança terminaram. Ou seja, o pesquisador ele não vai falar pura e simplesmente da realidade sem questioná-la, sem buscar compreender o que está sendo dito, né? Por isso que ele diz que não existe apenas uma verdade, mas sim verdades. E também trata da questão sociopolítica e nos diz que seria ilusório supor politicamente neutra a mais técnica das discussões. A pesquisa é cada vez menos livre ou menos livre com relação ao Estado. Nós sabemos, nesse caso, que não só a pesquisa, mas a cultura que se está estudando, ela é influenciada pelo poder do Estado. O desaparecimento de princípios universais é um aspecto de situação presente, uma vez que nossos modelos teóricos praticamente nos permite pensar o plural de sistemas interrelacionados ou sedimentados. Michel de Certeau, ele afirma, né, que a importância crescente dos problemas culturais está inserida em um amplo contexto. Seria ilusório supor politicamente neutra a mais técnica das discussões. A pesquisa é cada vez menos livre com relação ao Estado. Então, o Certeau está querendo dizer que as discussões acerca da cultura, as pesquisas, elas sofrem a interferência, né, do poder do Estado. Essas relações de poder interferem na cultura. Então, ele diz, não há lugar isento de ligações políticas, pois ela visa assinalar da particularidade do nosso lugar as dependências que ela implica e, portanto, as nossas escolhas e aceitações. Certeau também discute a questão do fechamento europeu e diz que nas sociedades do passado elas estavam culturalmente organizadas pelos quadros de referência comum a cada grupo, mas tecnicamente pouco aptos à comunicação entre os grupos sociais. E muitas mudanças ocorreram. Hoje, uma informação internacional não impede que nosso grupo seja localmente determinado. Assim, a universalidade da informação é relativizada por uma maneira particular de tratá-la. Ou seja, hoje as culturas elas são divulgadas nas mídias e as informações são acessíveis a todos. Então, as culturas hoje elas são mais difundidas do que no passado. Aí cabe a cada um analisar a imagem, o discurso que está querendo se passar daquela determinada cultura. Na questão do poder, né, sempre vai haver essa articulação entre elite e massa. Essa superação, essa dicotomia que existe, na verdade, em elite e massa, nos impulsionam a reorganizar os modos de produção e mesmo representação do real, né, nessa parte cultural. A aproximação entre o que acontece, o que pensa, o estreitamento do campo enlaguecido entre teoria e prática. Nós temos, então, a parte cultural. Essa aproximação cultural entre elite e massa. Michel de Certeau ele cita essa questão dentro do livro dele, né? Quando ele fala da universidade, a questão cultural, como é que a universidade ensina essa parte cultural, como é que ela trabalha essa parte cultural. Essa elite intelectualizada e a questão da massa. Deveria se pensar numa nova forma de trabalhar com a cultura, de se fazer a cultura. Hoje nós temos no Brasil, o Brasil hoje está passando por um problema
é bem parecido com isso, né? A extinção do Ministério da Cultura, quer dizer, uma luta muito grande para se fazer, para se ter um Ministério da Cultura. E hoje, né? Hoje nós estamos passando por esse problema, não é verdade, Dione? É verdade, concordo com você, Socorro. Quando a gente fala em relação ao fechamento do Ministério da Cultura, a gente percebe, né, como a elite tenta implantar esse discurso homogêneo, enquanto a massa ela está sendo neutralizada. Neutralizada de que forma? Nos seus dizeres, nos seus saberes, né? Estão tentando silenciar, na verdade, a nossa cultura. Então, em meio a todo esse contexto, Dione e Socorro, o que vocês pensam a respeito de tudo isso? Posso estar relacionando isso com a pesquisa da Socorro em APU Salvador, me reportando a fala do pescador que eu trouxe agora há pouco, né? Quando ele diz que não pretende sair da ilha para vir para a cidade. Isso também eu vejo como uma forma de resistência a esse discurso homogêneo do Estado, né, capitalista, que as pessoas têm que sair do seu lugar para vir para a cidade em busca de melhoria. Então isso fica bem claro quando o pescador diz que ele quer ficar na ilha, ele quer ser ator da sua cultura, da sua realidade lá na ilha de APU Salvador. E isso eu também vejo como uma forma de resistência desse pescador, de lutar contra esse discurso homogêneo, não é verdade, Socorro? É verdade. O poder, os poderes, né, eles trabalham com isso, para diminuir essa resistência, né? O que o Brasil está passando agora por esse processo aí de impeachment da presidenta Dilma, a gente percebe que uma das primeiras coisas que o atual presidente fez foi o quê? Terminar com o Ministério da Cultura. Essa forma de silenciamento, buscar esse apagamento do que o povo pensa, porque quando o povo começa a empoderar-se, né, e a cultura ela faz isso com o povo, né, e o que acontece? O povo torna-se perigoso. É disso que Michel de Certeau fala. Na questão da cultura, e ele enfatiza que as universidades deveriam melhorar essa questão do ensinamento, de como preparar esse profissional para se trabalhar com a cultura, para rever a cultura, porque cada um de nós somos seres ímpar. E cada um tem sua própria identidade. A partir do seu discurso, nós levamos ou acabamos com alguma coisa, não é verdade? A gente percebe isso lá na fala dos pescadores, no movimento que eles fazem dentro da comunidade. É como a contracultura, ela chega, ela diminui a subcultura, o povo sente isso, mas ele se sente como? E como ele é minoria, a minoria sempre fica, né? O que é que ele faz? Ele acaba absorvendo a cultura de fora. Né? Isso é um perigo, isso é muito perigoso, na verdade. E essa resistência, o funcionamento do saber na sociedade de consumo, principalmente desse saber na sociedade de consumo, ela é prevista na ordem desse consumo, né? Ela é prevista como é que o poder ele faz com que as pessoas se empoderem do que eles querem que eles se empoderem. E isso aí não tem como. Essa é uma questão cultural, é muito forte, está enraizada em cada um de nós, pessoas que faz com que a cultura ela possa ser modificada, se ela pode acabar, se ela pode se calar, e somos seres que temos que ver a cultura no plural. E aí o Peter Burke, ele fala exatamente disso, nós somos seres híbridos. E essa hibridização, ela pode facilitar ou pode ser um ponto negativo, né? Porque é importante a gente pensar nessa questão cultural, é importante a gente pensar no que acontece no nosso país, em nosso meio, porque se não for dessa forma, se a gente não ficar fazendo esses debates, discutindo, né, conversando com o autor, ver o que o autor está dizendo, está tentando dizer, para a gente pensar que a gente pode melhorar, pode ser um agente que vá
fazer a diferença, ou pode ser um agente que vai ficar neutro. E o que Sertor diz da neutralidade, Johnny? Michel de Certeau fala que não podemos pensar o social abstraído das práticas sociais, pois quando se dissocia o saber do cultural, ocorre isso que a Socorro acabou de falar, esse silenciamento dos saberes. E nós, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, nós não queremos que haja esse silenciamento dos povos, das culturas. É muito importante para a nossa sociedade manter vivo esses saberes. Não é verdade, Raíssa? Sim, é muito interessante que a Socorro disse com questão da cultura, porque a cultura é a voz do povo, né? O povo, ele, por meio da cultura, ele diz o que ele sente, o que ele entende da vida, do mundo. O que é interessante de tudo isso é que a gente não pode ver esse evento, esse processo isolado, né? Existe aí um sistema que dita as formas de vestir, de ouvir, Então, é uma dominação integral, sabe? Dos saberes, há uma dominação integral dos saberes. Então, existem instituições aí, por exemplo, como a própria universidade, a escola, que legitimam tudo isso. A própria mídia, né? A mídia que dita todas as formas de pensamentos e de saberes. É por isso que Certeau fala que não há verdade, e sim verdades, quando se fala de cultura. E isso também está relacionado quando Foucault fala que é importante o pesquisador não ver mais a história de forma contínua, e sim a partir de uma descontinuidade, de uma quebra. Nosso herói entrou no mar, com a coragem a canoa é nosso pescador. Nossa riqueza é pescado, turismo é forte também. Vem conhecer a linda praia de Apeú, Salvador.